Boa tarde! Agora eu, Mariana e Diego vamos apresentar o modelo da análise de risco na cadeia produtiva do café, desenvolvido através do software Stella. A proposta do presente trabalho é analisar os riscos envolvidos ao longo da cadeia da produção do café e que pode afetá-las de modo a aumentar ou diminuir a quantidade produzida do grão processado. Esse trabalho mostra como foi desenvolvido um modelo que considera variáveis de mercado para analisar a cadeia produtiva do café, que vai desde o executivo até o consumidor final. Bom, mas antes de apresentar o modelo, vamos apresentar algumas definições. Scavar de Hamaker define cadeias de suprimentos como redes que englobam todas as empresas que participam nas etapas de formação e comercialização de um determinado produto ou serviço, que será entregue a um cliente final. Tais empresas podem desempenhar diferentes responsabilidades dentro de uma cadeia, podendo ser responsáveis por processos que vão desde a extração de um minério ou a manufatura de um componente, até a prestação de um serviço logístico ou de vendas. Uma companhia pode participar de diferentes cadeias dependendo apenas do seu produto. Já uma definição da gestão da cadeia de suprimentos por Sink-Levy é um conjunto de abordagens utilizadas para integrar eficientemente fornecedores, fabricantes, depósitos e armazéns, de forma que a mercadoria seja produzida e distribuída na quantidade certa, para a localização certa e no tempo certo, de tal maneira que os custos globais do sistema sejam minimizados ao mesmo tempo que se atinge o nível desejado. O autor ainda ressalta que uma eficiente gestão da cadeia de suprimentos pode trazer inúmeros benefícios, como eliminação de excesso no estoque, redução de tempos de espera, aumento nas vendas, melhoria do serviço prestado ao consumidor, aumento da eficiência no desenvolvimento do produto, redução dos custos de produção, flexibilidade para lidar com a incerteza na demanda, aumento da retenção dos clientes e aumento da receita. Para brasilianos, os riscos podem ser definidos como uma condição incerta, fortuita e de consequência danosa que aumenta ou diminui o potencial de perdas. Com base nessa condição de segurança ou de insegurança, há maior ou menor chance do perigo se concretizar. Os riscos são inerentes a todos os indivíduos e as organizações, de modo que se faz necessário desenvolver uma análise de riscos que estude os pontos críticos que podem afetar negativamente o processo operacional de um novo projeto, da organização como um todo e de uma determinada cadeia de suprimentos. Como disse anteriormente, o produto analisado na cadeia é o café. Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial do café, sendo responsável por 30% do mercado internacional, volume equivalente à soma da produção dos outros 6 maiores países produtores. É também o segundo maior mercado consumidor, atrás somente dos Estados Unidos. As variáveis de decisão definidas no modelo foram o consumo interno do café. A partir do gráfico desenvolvido pela Associação Brasileira das Indústrias de Café, ABIC, podemos observar um crescente consumo interno brasileiro. Ainda, podemos observar um aumento de 3,8% de 2009 para 2010. Essa ampliação do mercado consumidor é acompanhada com um aumento da produção de café, em milhões de sacas, onde podemos observar um aumento de aproximadamente 19% de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. As outras duas variáveis de decisão abordadas para o desenvolvimento do modelo foram a área cultivada, a qual praticamente se manteve estável entre 1998 e 2010, e não apresentando mudanças significativas entre 2009 para 2010. Por fim, a última variável analisada é a produtividade em sacas por hectare, que apresenta significativas oscilações nos anos registrados. Entretanto, apresentou um aumento de aproximadamente 17% no último ano. Para analisar o comportamento da cadeia produtiva do café e como o risco da falta do grão atua na mesma, utilizou-se o software iThink versão 9.1.3, distribuído pela empresa IC Systems, para elaborar um modelo capaz de simular a dinâmica desse mercado. O modelo está dividido entre 4 etapas: produção de grãos, risco da falta de café, receita bruta obtida com as vendas e, por fim, a produção de café torrado. Agora vamos explicar cada uma dessas divisões. Na etapa de produção de grãos, são informados ao modelo a área utilizada para plantio e a produtividade média, que indica a quantidade média em sacas por hectare obtida com o cultivo do café. Com base nesses dados,
O modelo gera a produção esperada, que alimenta o fluxo de café produzido no Brasil, ligado diretamente ao estoque de grãos de café. Esse estoque também é alimentado pela importação de grãos, que ocorre em casos onde a produção interna do país não consegue atender a demanda. Já a produção de café torrado é com base no café produzido no Brasil e também no café importado. Nessa etapa, o modelo converte o café a granel em um café torrado, utilizando um fator de conversão utilizando o software Excel. O valor obtido através da razão entre a média da massa do café solúvel e a média da massa do café verde. A demanda de café torrado acompanha sua produção, devido ao fato que o produto ser considerado uma das principais commodities do mundo. Entretanto, uma diferença entre a demanda e o produto disponível pode acontecer. Por esse motivo, o modelo considera uma variável de consumo que possibilita uma margem de variação na demanda de até 20% para mais ou para menos. O risco da falta de café é calculado através da diferença entre o custo do café produzido em território nacional e o café importado. É também da internalização da falta do produto no mercado, o que resulta em back orders. O somatório desses custos resulta no risco identificado através do modelo. A receita bruta obtida com as vendas é responsável por acumular os valores obtidos com a venda do café. A primeira situação analisada foi a situação perfeita, em que não há variação na demanda. Em qualquer mercado, caso fosse possível obter uma previsão perfeita para a demanda, seria possível produzir bens suficientes para se atender aos consumidores, nem mais nem menos, evitando-se dessa forma o desperdício de dinheiro da organização envolvida na transformação do produto em questão. Essa regra não é diferente para o mercado do café. O gráfico mostra o fenômeno descrito para a cadeia produtiva do café. O perfeito atendimento da demanda faria com que não fosse necessário importar o café para atender todos os clientes. Dessa forma, o risco da falta do café seria anulado e o lucro maximizado, como pode ser observado nesse gráfico. Mas como nem tudo é perfeito, a produção não acompanha a demanda. É de conhecimento comum que tal previsão possui uma probabilidade muito baixa de ocorrer. Por esse motivo, introduziu-se no modelo uma variável para considerar a variabilidade no consumo. Ajustou-se assim uma variação de 2,5% na demanda, que está representado nesse gráfico. O gráfico mostra uma demanda variando ao longo da curva, que representa o estoque de café ao longo do ano. Essa diferença entre as curvas implica em faltas pontuais do produto. Isso representa a necessidade de importação e também internalização de back orders, ou seja, a empresa deixa de vender e lucrar por não possuir produtos disponíveis ao público. Esse gráfico representa o custo e a receita do café. Com o objetivo de ilustrar e tornar mais simples o entendimento do risco considerado pelo modelo, organizou-se em uma tabela dados de 5 simulações para diferentes variações na demanda. Os dados comprovam a ideia de que quanto maior a incerteza para a demanda, maior também será o risco ao atendê-la. O modelo mostra também que uma maneira de combater o risco é tentar atingir níveis de produtividades maiores, utilizando uma mesma área para produzir mais. Em um mercado cada vez mais globalizado, em constante mudança, a sobrevivência de uma empresa pode depender de como ela imobiliza seu dinheiro. Predizer o futuro com base em dados históricos, no conhecimento adquirido por um mercado ao longo dos anos, pode ser uma maneira muito eficiente de se evitar o investimento equivocado, que pode se provar um desperdício de dinheiro com o decorrer do tempo. O modelo proposto nesse estudo aparentemente adequa-se à realidade do mercado dos cafeicultores brasileiros e pode auxiliar principalmente no que se diz a respeito do planejamento da cultura e do grão. O cultivo do café requer alguns anos entre o plantio e a primeira colheita. Isso faz com que seja muito interessante para os agricultores terem uma boa estimativa de como será o mercado no futuro. No entanto, tais estimativas não são perfeitas e implicam em riscos para os produtores de café. Conhecer tais riscos pode auxiliar a tomada de decisão por parte de produtores de café, que podem optar por reduzir a área plantada, investir em maneiras de aumentar a produtividade, entre outros fatores que veem mitigar o risco. A visão da cadeia de suprimentos como um todo pode, até mesmo, auxiliar em uma ação coordenada com o objetivo de minimizar o risco identificado. Para o futuro, seria interessante identificar outros riscos envolvidos na cadeia do café, o que pode implicar na falta do produto. Obrigada!